Mínima.fm. Olá, amigos, começando mais um Game RS aqui na Mínima FM. O meu nome é Rafael Glória, eu estou com o Lucas Molina aqui. Olá. E no programa de hoje a gente vai discutir uma questão muito pertinente no momento, né? As mulheres nos jogos, né? E não só as mulheres dentro dos jogos, mas também fora deles, seja jogando ou desenvolvendo jogos, enfim. E para isso a gente convidou a Marcela Quintela Trujillo, que está aqui com nós. Obrigado por ter vindo ao programa. Ela é CEO e cofundadora da Soul King, uma empresa que nasceu recentemente e tem planos de divulgar e desenvolver games nacionais, né? Bem-vindo ao programa, então, Marcela. Obrigada. Também a gente tem uma trilha especial, né, montada apenas com músicas de compositoras mulheres, mais especificamente duas, a Yoko Shinomura, responsável por trilhas como Kingdom Hearts, e a Michiru Yamane, mais conhecida por suas músicas da série Castlevania. E só para não esquecer, tu pode entrar em contato com a gente lá pelo Facebook, facebook.com/programagamers. Mande perguntas, sugestões, a gente quer contato. Então vamos começar ouvindo as trilhas, né? A gente vai começar ouvindo os trabalhos da Yoko Shinomura, então. Escuta aí.
acabamos de ouvir Moonlight City, da Legend of Mana, o tema do Ryu, né, do Street Fighter 2, e primeiramente Dear Beloved, do Kingdom Hearts, todos compostos pela Yoko Shinomura, a nossa trilha especial de mulheres compositoras dos games. Então vamos para o nosso giro de notícias aqui, começando com uma bem legal, né, o eSport brasileiro conquistou um feito inédito semana passada, quando o time Kabum cravou seu lugar no Campeonato Mundial de League of Legends após vencer a seletiva para o torneio contra o time latino-americano da Pineapple Express por 3-0, em uma partida disputada no sistema melhor de 5, né? Com a vitória, o time vai à Coreia do Sul em busca do título mundial, lutando contra outras 15 equipes do mundo todo. É a primeira vez que o Brasil participará do League of Legends World Championship, campeonato realizado pela Riot Games desde 2011. Esse ano o torneio acontecerá no Sangan Stadium, em Seul, que recebeu também a abertura da Copa do Mundo 2002. No ano passado, a final do League of Legends foi disputada na Staples Center, Arena de Los Angeles, acostumada a receber astros do basquete do mundo da música. Foram 18 mil ingressos vendidos em apenas 1 hora. Imagina, muita gente. E vocês nunca jogaram LoL, hein? League of Legends? Eu não assisti esses jogos, mas eu cheguei a assistir a final brasileira, quando o Kabum ganhou. Entre LoL e Dota, eu sempre tive uma preferência muito maior pelo Dota, em função da qualidade gráfica mesmo, assim, eu prefiro, né, e a jogabilidade, boa parte dos meus amigos jogarem Dota, né, então eu acabava sendo muitas vezes convidada. Sim. Ninguém jogava Tibia aí, né? Tá, e a próxima notícia aqui. E a mais nova versão do simulador de vida da EA, o The Sims 4, foi lançado. Dessa vez, os personagens estão mais inteligentes, com mais possibilidades de relacionamentos e emocionalmente mais envolvidos. Os jogadores também poderão controlar a mente, o corpo e as emoções dos seus Sims, permitindo que o envolvimento nas histórias seja mais profundo e mais real. E como The Sims sem bug não é The Sims, né, já foi encontrado um problema na animação dos bebês. O erro faz com que parte da criança, né, como os braços, as pernas, os olhos, o pescoço, se estiquem, transformando-os em criaturas bizarras que parecem ter saído de um jogo de terror. Um ponto curioso sobre esse bug é que ele não afeta todos os jogadores, mas parece afetar uma parcela relativamente grande, né? Espera-se que a produtora apresente um conserto em breve. The Sims é uma coisa que eu nunca tive muita paciência de jogar, assim. Tipo, eu nunca joguei. Eu cheguei a baixar o jogo, mas não... Nem lá o primeiro. Lá. Não. O primeiro eu jogava. Você também nunca... Eu joguei todos. Jogou todos? Eu não joguei esse último ainda, mas eu jogava bastante. Simulador, assim. Minha irmã adora jogar sempre. Eu preferia o SimCity. O SimCity é muito legal. Sim. Agora, nossa notícia sobre misturando cinema e games, né? Parece que ainda teremos a adaptação do clássico Shadow of Colossus para o cinema. O responsável pela versão cinematográfica será Andrés Muschietti, que dirigiu o longa espanhol Mama. O cineasta é fã do jogo e já prometeu se manter fiel à história, sobre um homem que viaja a cavalo por uma terra devastada e deve derrotar 16 criaturas, conhecidas como Colossi, para restaurar a vida de sua amada. A ideia de adaptar o Shadow of Colossus existe desde 2009, quando Justin Marks assinou um primeiro rascunho do script. Lançado originalmente em 2005 para PlayStation 2, Shadow of Colossus vendeu cerca de 2,5 milhões de cópias pelo mundo. Sua adaptação ao cinema, entretanto, ainda não tem previsão de lançamento. Tá aí um clássico, né? Mas eu não imagino ele fazer um jogo assim sobre Shadow of Colossus. Porque a história é muito... Aí que tá, não tem uma grande história, né? É um silêncio, todo jogo praticamente tá atrás do próximo gigante. Vamos ver o que sai. A gente tem mais algumas coisas aí da Telltale também. Pois é, a Telltale Games divulgou uma imagem que indica a ambientação do jogo de Game of Thrones, que eles estão fazendo, já anunciaram desde o ano passado. Mas agora se sabe que essa ambientação vai ser um ataque a Deepwood Motte por Yara Greyjoy, a irmã do Theon Greyjoy. Então, tem isso. Mas o Sean Veneman está fora da Telltale já há um tempo, e ele que foi a grande mente por trás do The Walking Dead, da primeira temporada. Se diz que a Telltale decaiu um pouco depois da saída do Sean Veneman. E ele abriu uma outra empresa que está fazendo um jogo chamado Firewatch, que essa semana divulgou um trailer também. É um trailer muito legal. No jogo, é um guarda florestal, assim, que está cuidando de uma floresta. E o trailer só mostra umas imagens do jogo que são muito bonitas. É um jogo 3D, muito bonito, um pouco estilizado, assim, no tipo Team Fortress 2.
mas um pouco mais bonito. E o jogo é assustador, apesar de não ter nenhum monstro, nem nada, Sim. assim, só as vozes que falam ali no trailer dá um suspense muito grande. Tu não sabe exatamente sobre o que é o jogo, mas sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo nessa floresta. Então vai ser um jogo bem interessante. Mas é o mesmo estilo do The Walking Dead também? Ele é um jogo extremamente narrativo também, só que ele não é aquele point and click, ele é em primeira pessoa mesmo. Fora isso, depois do fim dos gamers, agora chegamos ao fim do jornalismo de games, aparentemente. Então tudo acabou, vamos pra casa, não existe mais comunidade de jogos. Na verdade, tudo continua, né? E continua também essa guerra entre os gamers e os jornalistas. Tá certo. Acho que não vai acabar tão cedo também, assim, pelo jeito. Não, tá bem complicada a situação. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Marcela aqui, no próximo bloco. Agora a gente vai ouvir mais músicas das compositoras de games. Agora é a vez da Michiru Yamane, responsável por trilhas como Castlevania e Suidoken. Então vamos ouvir, então. Escuta aí.
Acabamos de ouvir My Room, do jogo Elebits, a introdução do Suidoken 3 e, primeiramente, Hacking for the Gods, do Castlevania Symphony of the Night. Um jogo muito, muito foda. Todos compostos por Michiru Yamane, aqui na nossa trilha de mulheres compositoras. Então vamos para o interesse agora, a entrevista com a Marcela. Aqui. A gente vai dividir em 2 blocos, né, como no programa anterior. Então, acho que a gente pode começar já. Ela que é a CEO da Soul King, né? Então, poderia explicar pra gente o que é a Soul King, então, Marcelo? Bom, primeiramente, prazer pelo convite, né? A Soul King, na realidade, ela tem o objetivo de se tornar uma divulgadora dos jogos eletrônicos produzidos aqui em âmbito nacional, né? Ela tem um projeto de expansão, né, logo mais à frente, mas, a princípio, a gente quer se focar no mercado brasileiro, né, e ajudar essas empresas que estão agora, que existem agora, né, que estão desenvolvendo jogos, a terem um acesso maior ao público, né, aos jogadores que também não têm conhecimento do que está sendo produzido aqui, né. Muitas vezes o que a gente percebe é que são jogos sendo feitos e exportados para o exterior, mas aqui não tem nada que realmente as pessoas saibam, esse jogo foi feito por um brasileiro, foi feito por uma empresa brasileira. Sim. Então é mais para trazer esse reconhecimento e mais seriedade para esse mercado que ainda é pouco explorado e pouco valorizado, né? Sim, são 9 pessoas na equipe, né? Exatamente, 9 pessoas. A gente está aos poucos expandindo, né? As formações são diferentes de vocês, então Sim, no caso, eu estou me graduando agora em Relações Internacionais, concluindo o curso. Tenho outro sócio que é especializado em web designer, né? Então ele já tem a questão mais visual, a questão mesmo de apresentação do site, como é que ele deve ser formatado, que é o Alexandre. E o Flávio, que é o responsável pela parte técnica, né, da nossa equipe. Ou seja, ele vai ficar responsável pela gestão da equipe de produção, que vai desenvolver os jogos, né, que mais à frente a gente vai começar a falar mais a respeito de como é que seria essa questão mesmo do desenvolvimento de jogos dentro da Soul King, e que seria o Flávio. Né? Então, ele fica responsável por isso, enquanto eu pela parte mesmo gerencial da empresa como um todo, né? De coordenar essas 2 áreas que estão sendo incluídas e em contato com as demais desenvolvedoras. Sim. Legal. Marcela, muitas startups mudam conforme a situação. É o caso do Twitch, que começou como o Justin TV, que era um stream da vida desse Justin, mas como ninguém assistia, virou um site de stream de jogos e agora foi vendido por $1 bilhão para a Amazon. A Soul King pode mudar assim ou já está bem definida? Na verdade, eu acho que ela vai mudar e muito ainda, né? A gente está se adaptando a um mercado ainda que a gente tem que se consolidar e tem que criar um certo espaço aqui dentro. E tanto que o meu projeto inicial, eu achava que isso era possível, era fazer com que a Soul King se tornasse uma publicadora, né? Mas a gente viu que não teria viabilidade pela falta de recurso, né? A gente não tem muito apoio, muito incentivo do governo para poder estar fomentando esse tipo de mercado, né, de publicação. Então, inicialmente eu vi que eu não tinha saído, eu tinha que começar sendo divulgadora, né, começando, pelo menos apoiando as empresas nesse sentido, né, tendo elas espaço, acesso ao público e depois indo para um estágio um pouco mais avançado, que é a publicação, né? Sim. Aí sim, trabalhando em cima das empresas e ajudando ela, colaborando para que o projeto seja mais bem elaborado. Vocês começou na semana do empreendedorismo da URGS, né? Isso, vocês ficaram um ano planejando tudo. Na verdade, essa maratona de empreendedorismo da URGS foi um projeto que durou um semestre, né? E tinha reuniões 2 vezes por semana e lá a gente elaborava como deveria ser feito o projeto, né? Claro, tinha várias outras empresas, projetos envolvidos ali, startups, mas o meu foco ali era jogos e foi muito legal, assim, a forma como eu fui bem recebida, não foi uma coisa que gerou muito preconceito a princípio, né, tipo, jogos, como assim, né, por ser muito novo, né, então, mas foi importante justamente para amadurecer o meu projeto e tornar ele possível, né, apresentável e viável para o público, né. Sim. A Soul King não chegou um pouco atrasada depois da Split Play? Pois é, eu até, no momento que eu estava desenvolvendo, eu me lembro que eu pensava muito assim, mas não tem nenhuma outra, né? Era uma das coisas que eu tinha que colocar durante o trabalho que eu fiz junto na maratona de empreendedorismo, que era falar sobre as concorrentes, e eu não tinha nenhuma outra empresa para citar, ao menos para dizer como exemplo, né? Eu falava muito da Steam, só que a Steam é outro nível, não é nem aqui no Brasil, né? O foco dela não é de origem brasileira. E durante o projeto justamente surgiu a Split Play e depois a Lab Indie, né? Então foram 2 empresas que surgiram, mas e até foi engraçado, porque a princípio eu vi,
como eles quiseram a mesma coisa, né? Tiveram a mesma ideia, o mesmo princípio de querer ajudar, né? Então, de certa forma, já vi que está se disseminando muito, né? Essa ideia de querer se tornar uma desenvolvedora, de querer se tornar uma divulgadora e ajudar as empresas como um todo aqui no brasileiras, né? Mas nunca cheguei a imaginar, assim, que cheguei tarde demais, Sim. né? A ideia é que eu... Tem mercado. exatamente, tem mercado. É muito novo ainda para dizer que agora já era, né? Então, a princípio, a gente está agora querendo conquistar o mercado brasileiro pouco a pouco, né? Com o objetivo de sair na concorrência com outras empresas que também estão surgindo. Bom, falando disso do mercado brasileiro, os jogadores brasileiros ainda não se abriram para os jogos nacionais. Sim. Por exemplo, o jogo brasileiro Dreaming Sarah, que está há 3 meses nesse Split Play, rendeu só R$ 75 através da loja. Como a Soul King pretende ter um resultado melhor? Isso até é um projeto que a gente tem na elaboração do nosso site, né? A ideia é tornar o público mais fiel ao site, uma ideia de proximidade, de que eles conheçam mais, estejam mais por dentro do que está sendo desenvolvido pelas empresas desenvolvedoras, né? Mas não só no sentido de eles darem um feedback do que estão achando do jogo, mas também de terem vontade de adquirir os jogos que estão sendo produzidos, né? De tornar os jogos realmente importantes, né? Não é como se eu comprasse pela Steam, que ali, né, tem todo um destaque, tem uma rede de contatos onde você pode apresentar todos os jogos que tu tem. Mas a ideia é que, através do site da Soul King, os jogadores que acessem, eles possam ter essa comunicação, esse elo entre as desenvolvedoras, né, para poder estar se comunicando, falando o que pode ser melhorado no jogo e, ao mesmo tempo, tendo vontade de adquirir novos jogos, né? Porque eles, ao mesmo tempo que os jogos começam a ser conhecidos, a vontade também aumenta, né, de poder estar adquirindo novos jogos, por dentro desse mercado, até por esses eventos que estão acontecendo aqui no Brasil. Tudo isso incentiva, mas ainda para justamente a participação dos jogadores e o conhecimento deles acerca dos jogos, né? E a atuação, por enquanto, vai ser só no Brasil mesmo, não tem exatamente. A gente não pode sair ampliando assim, sem pensar mesmo de como é que deve ser feito isso parte em partes, né? Então, a ideia é que a gente comece expandindo, tanto que agora a gente entrou na AD Jogos, RS, né, que é a associação aqui do Rio Grande do Sul, mas, a princípio, a gente vai expandindo, né? Pouco a pouco, começamos regionalmente, vamos expandindo para outras regiões do Brasil, colocando mais empresas desenvolvedoras dentro da Soul King, interessadas em saber mais a respeito, e depois, sim, expandindo para mercados sul-americanos, que é o projeto que eu tenho também dentro da Soul King. Eu acho que uma empresa assim mostra como está crescendo o mercado também no Brasil. Sim, interesse justamente. Como é que tu vê assim, a área dos jogos mesmo, dos criadores? Acho que a principal coisa que eu vejo assim, que evoluiu bastante dentro desse mercado foi justamente o interesse das universidades em colocar esses cursos, né? Como cresceu, né? Eu acho que isso foi o principal foco assim, que eu vejo de diferença no Brasil. Né, de tanto cursos especializados, palestras, tudo isso vem incentivando mais ainda para que esse mercado cresça, mais gente interessada em estudar, né? Tanto que quando eu vim dentro do meu curso de Relações Internacionais falar sobre jogos, um professor meu se surpreendeu de saber que eu estava falando sobre jogos. Primeiro, assim, de ver que eu era justamente uma mulher querendo falar sobre isso, e segundo, porque era um tema muito novo, né? Então, e é interessante ser debatido justamente no âmbito das relações internacionais, porque isso traz novos estudos, né, novas temáticas para serem abordadas. Que experiência tu tem no desenvolvimento de jogos e como essa experiência te ajudou na Soul King? Na verdade, eu participei de muitas Game Jams, né, de 2, na verdade, e por onde eu sempre, até dentro da empresa, da Soul King, no jogo que a gente está desenvolvendo, eu participei como ilustradora, né? Eu, desde pequena, sempre soube desenhar, já tive habilidade para isso. Então, eu fazia as artes conceituais, né? Para poder justamente estar cobrindo um certo vazio que a gente tinha na parte da ilustração dentro da equipe, né? Então, até agora, né? Sempre quando fosse possível, eles pediam um auxílio, ia lá e colaborava. Experiência no curso de jogos eu não tenho, né? Mas sempre eu tive muito por perto das reuniões que o pessoal, por exemplo, da Unicinos fazia com um grupo do curso de jogos. Então, eu tive por dentro do que eles faziam, das discussões que eles tinham, e por isso veio o meu interesse justamente em trabalhar com jogos, né? Justamente pelo público. Sim.
Esse jogo que vocês estão fazendo, pode falar alguma coisa sobre ele, a plataforma-alvo, já tem algo a divulgar? A gente não chegou ainda a colocar muita divulgação, porque a gente está realmente se focando na parte da divulgação. Mas a gente pode dizer, por exemplo, se trata de um jogo para mobile, né? Também pode ser jogado no PC, mas é um jogo para mobile e com um tema tecnológico, né? A ideia o nome até a gente pode já tá dizendo, Data Defender, só que a gente ainda está em fase de produção, ele ainda está em desenvolvimento, né? Então a gente provavelmente já, dentro de uma semana, 2, a gente vai começar já a lançar umas imagens na nossa página da Soul King, para que as pessoas saibam do que está sendo produzido, mas é somente quando o site final da Soul King estiver no ar que a gente vai conseguir mesmo ter um blog para as pessoas possam acompanhar mesmo como é que está sendo toda essa fase de produção do jogo, o que a gente tem agora de novidade. E tu estuda relações internacionais, né, como tu disse. E tu acha que essa sua experiência em outra área, fora dos games, pode ajudar a agregar mais visão, assim, à direção da empresa? E tu acha que uma experiência, uma formação além dos jogos também ajuda os desenvolvedores a fazer jogos melhores? Com certeza, porque justamente dentro do curso de Relações Internacionais, eu tive muito estudo de mercado, né? Muita noção de como é entrar dentro dos países, como é fazer negociação com esses países, não só com outros países, mas com empresas em si. Meu âmbito sempre foi muito privado, né? Então, justamente na parte de gerencial, de negócios, de estruturação de projetos. Então, isso foi muito importante para justamente consolidar uma empresa, né? Não adianta simplesmente querer iniciar um projeto sem ter uma noção de como trabalhar nisso, né? Então, Relações Internacionais com certeza me deu essa visão de mercado, né? Tanto em nível nacional quanto em nível internacional, e uma noção de gerenciamento, que é muito importante para quem está querendo iniciar uma empresa. Sim. Minha última pergunta, segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, 1,5% dos CEOs, diretores executivos das maiores empresas do mundo, são mulheres. Como é para ti ocupar essa posição que só 1,5% ocupam? É bem interessante, porque justamente acho que chamam bem a atenção, né, de que as mulheres estão querendo participar desse mercado e de que são importantes sim para poder mudar um pouco essa visão de que somente homens podem estar no âmbito dos jogos, fazer jogos. Então é pouco a pouco se inserindo nesse mercado que a gente começa a ter um certo destaque, a ter um certo feedback sobre nossa participação, do quanto isso pode ser importante para as empresas que estão querendo desenvolver ou querendo participar do mercado de jogos, né? Sim, ainda mais nesse momento, né, das mulheres. Até tem uma pesquisa, acho que recentemente, que parece que as mulheres jogam mais no mobile também do que no... Jogos casuais, foi acho que onde mais as mulheres se inseriram, né? A princípio. Sim, tu acha que os mobiles têm mais facilidade, assim, de inserção no eu mercado? acho que a questão mesmo das mulheres se familiarizarem tanto com a tecnologia. Antes era o homem muito, né? Pensava em tecnologia, tu pensava na questão mesmo do homem, que tanto produz quanto utiliza, né? Então, os mobiles, os celulares, possibilitaram que a mulher usasse essa tecnologia, né? E pudesse também ter mais conhecimento sobre os jogos, porque justamente é por ali que elas vão começar a jogar, por exemplo, Candy Crush, que é um jogo que é muito falado, né? As mulheres voltam e meia, tá num ônibus e tu vê uma guria jogando. Então, acho que justamente foi o que deu mais acesso para elas e começarem a explorar mais esse mercado, né? Não só no âmbito mobile. Tá certo. E queria saber só o significado do Soul King, o nome. Soul King. Isso. Então, Soul King tem um significado que na verdade, a abreviatura de uma palavra South King, que quer dizer Rei do Sul, né? Quando eu estava elaborando o nome da empresa, eu queria que passasse uma seriedade, né? Uma coisa mesmo de que daqui do Sul vem algo muito forte, né? Daqui do Sul vem algo que é muito importante, que as pessoas têm que dar valor. Então, a marca, justamente com a abreviatura, deu a ideia de Sou Rei, né? De ser realmente a cada pessoa, que não só quem desenvolve, mas quem faz parte desse mercado é importante. E sou de alma, né, na própria pronúncia. Então, tu tem esse espírito, tem essa vontade mesmo de ser forte, de mostrar que tu tem respeito no mercado de jogos, né? Tá certo. Então, a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, com mais entrevista com o Marcelo. Agora a gente vai escutar músicas do Metal Gear Solid, do Castlevania, músicas cantadas por mulheres, né, não foram compostas por elas. Então, escuta aí, então. And silence through the night.
thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you.
voltamos aqui pro Game RS e a gente escutou anteriormente In the Wind, da Castlevania, e primeiramente Snake Eater, do Metal Gear Solid 3, todas cantadas pela Cynthia Harrell. Agora a gente vai voltar para nossa entrevista com a Marcela aqui, focar mais nessa parte das mulheres nos jogos, né? Marcela, o número de mulheres desenvolvendo jogos é bem menor que o de homens, né? No máximo 10%. Como tu acha que a presença de mais mulheres pode beneficiar a indústria do setor dos games, de modo geral? Assim? Eu acho que beneficiaria mais no sentido de justamente serem produzidos jogos que atraiam mais as mulheres, né? Que as mulheres possam se identificar mais. Tendo mulheres no âmbito da produção, no âmbito do desenvolvimento, faria jogos que justamente traria as mulheres mais identificação e justamente mais reconhecimento desse mercado, né? Porque justamente tendo jogos sendo produzidos aqui no Brasil e no caso, né, jogos brasileiros, e sendo desenvolvido por mulheres, né, tendo a participação de mulheres, isso traria não só outro foco de mercado, né, porque muitos jogos aqui são produzidos, não tem uma visão muito atrativa para mulheres aqui brasileiras, mas como ajudaria justamente para incentivar que esse mercado ainda cresça, né, continue crescendo. Tu mencionou essa questão da identificação. A feminista Anita Sarkeesian, autora dos vídeos Feminist Frequency, critica a maneira que o gênero feminino é mostrado na maioria dos jogos. O que tu acha da representação das mulheres nos jogos? Pois é, a representação ainda continua sendo bastante discutida porque não é exatamente como as mulheres se veem, né? O excesso de sexualidade demonstrada nas mulheres, muitas vezes, se ela tem um traço mais masculino, não digo mais masculino, mas mais duro, é vista como uma forma muito mais masculina de ser nela. Então, acaba sendo um lado ou outro. Ela é muito feminina, justamente para explorar justamente o mercado masculino, não é nem para agradar o mercado feminino, mas justamente para que atraia mais homens. Princesa que precisa resgatar. Exatamente. Ou o contrário, totalmente. É aquela noção de fragilidade. Sim. Então, tem tanto essa posição mais sexista, né, quanto essa questão mais da fragilidade, de ser uma mulher sensível, e também dessa questão se ela for... os extremos. Se ela for mais forte, mais durona, ela é masculina. Então, acho que nunca está muito no meio termo, nunca é como as mulheres realmente se veem, né? Sim. Esses tempos eu tentei jogar The Witcher e eu não consegui por causa do design das personagens mulheres, assim, era muito excessivamente sexualizado. Tem algum jogo que tu acha que representa bem o sexo feminino, assim, que tu gosta, que tu acha que é uma boa representação? Eu acho que tem um jogo da Lara Croft, que é o Tomb Raider, que justamente mudou muito, né? Veio justamente para revolucionar a forma como as mulheres são vistas dentro dos jogos, né? Se tu vê, por exemplo, como era a personagem antigamente, com short curto, com umas ligas, né? Então, ela tinha toda né? O corpo dela em si já era mais atrativo, e agora ela ficou mais séria, né? Mais intelectualmente mais avançada, né? Tu percebe que tem uma sofisticação nela, né? No modo dela agir, no modo dela pensar, e justamente para mudar um pouco da visão de que ela é uma menininha, de que ela é bonitinha e que ela sabe muito bem fazer o que faz, né? Então, mostrar que ela também pode agregar outros valores, né, dentro de uma personagem. A Lara Croft, então, acho que veio justamente para mudar muito isso. Legal. Recentemente foram vazadas, né, fotos íntimas da Jennifer Lawrence, enfim, de outras atrizes famosas, né? Sim. E muitos comentários deram um tom de que a mulher era culpada porque ela tirou a foto primeiro. Né? Não foi o cara que hackeou e colocou na internet. Esse mesmo pensamento parece dominar ainda boa parte, assim, das pessoas, né, de modo geral, também da comunidade, dos gamers e tal. Sim. Assim. Tu já sofreu algum preconceito, assim, por estar nesse meio? Ou eu acho que não necessariamente preconceito, mas aquela visão, assim, meio receosa, assim, o que ela quer com jogos, né? Por que ela escolheu isso, né? Será que ela está querendo se aproveitar, né? De repente, eu participando, principalmente sendo de outro curso, né? Eu, de repente, participando dos eventos, de repente, participando das reuniões que eram promovidas dentro dos cursos de jogos. Então, isso já era uma coisa que causava um pouco de receio, assim, o que eu estava fazendo ali, né? Então, e justamente eu vim
meio que quebrar essa barreira. Eu nunca tive medo de encarar isso e de tentar promover essa mudança, né? Eu acho que é dessa forma, a gente insistindo, tentando se inserir e mostrando que a gente sabe o que está fazendo, que não é um interesse mascarado, não, a gente realmente gosta de jogos, mulher pode gostar de jogos, não é uma coisa que está exclusivamente voltada para os homens. Então, foi por onde eu acho que eu consegui, aos pouquinhos, ir mostrando que não, olha só, tu pode confiar, eu estou realmente aqui para trabalhar com jogos porque eu gosto, né? Então, é uma coisa que realmente gera preconceito, mas por mim não chegou a ser tão forte, né? Sim. Pois é, o papel das mulheres nos jogos tá... As heroínas, né? Também no cinema a gente vê isso um pouco, sim, né? Sim. Agora tem mais filmes que exploram a mulher como heroína de ação, digamos, né? Antigamente não tinha muito. Citou a Tomb Raider até, né? Mas eu acho que é isso mesmo. E tem esse lado da diversidade, né? Também explorar não só as mulheres, mas também relacionamentos homoafetivos, essas coisas. Assim. Me lembro que o último jogo do... como é que é o nome daquela série de ficção científica famosa? Mass Effect, isso. Tinha essa chance de tu... Podia ter um relacionamento, né? Homossexual dentro do jogo. Isso é uma coisa bacana, assim. Eu acho que é uma questão mesmo de mercado, né? Inicialmente, a indústria de jogos se focou muito na questão do mercado mais masculino, porque justamente era o que gostava e que já tinha mais acesso, né? Então, por uma questão mesmo de expansão desse mercado, a indústria começou a ver a necessidade de explorar também o público feminino, né? Então, já seria um outro nicho, mas que ampliaria, de certa forma, o mercado de jogos, né? Então, justamente... não deixa de ser um nicho mesmo. Exatamente. Então, acho que quando começar a evoluir para outros focos, não só a questão de gênero, feminino e masculino, mas de gostos e opções até sexuais, né? Tipo, envolver não só a questão de mulher e homem nas opções. Você falou que tu vai bastante a eventos também, né? Sim. Tu vê que cresceu um pouco, assim, a presença das mulheres, tu acha? Bastante até, né? Eu vejo até nas palestras que são feitas, né? São mulheres apresentando os jogos, como é que funciona, né? Mulheres que estão tomando frente das empresas, representando as empresas, desenvolvedoras, para justamente explicar como é que funciona. Pô, tu vê uma mulher ali explicando para ti como é que foi produzir um jogo, que jogo que a empresa deles produziu. Então, eu acho que isso já mostra que, de certa forma, elas estão sendo valorizadas, né? Até pela questão mesmo de apresentação, elas realmente se mostraram mais capazes de ir a público, de falar a respeito. Isso já mostra uma certa representatividade, né, das mulheres. Legal. Continue assim, então. Com certeza. Acho que é isso, né? Obrigado pela presença aí no programa. Agradeço. Sucesso aí na empreitada. Obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um Game RS e manda feedback para nós lá pela página do Facebook, facebook.com/GameRS. E obrigado pela companhia, até semana que vem. Valeu, tchau. Até mais, gente. Até mais. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me,
Minima.fm